Meu nome é Antônio Calvo, eu sou educador ao ar livre e também sou proprietário da loja de equipamentos esportivos Armazém Aventura. E hoje eu tive a honra de ser convidado para fazer essa entrevista, bater um papo aí com vocês que estão assistindo esse vídeo. E o tema de hoje é sobre não deixe rastros e técnicas de mínimo impacto em ambientes naturais. Um exemplo prático do que eu estou falando. Ir ao banheiro no meio do mato é um assunto bastante polêmico, é um assunto que eu lido diariamente no meu trabalho e com os alunos e os participantes do curso que eu faço. E é um assunto que, de certa forma, é interessante porque ir ao banheiro numa caverna, por exemplo, é diferente, aquele ambiente lida de maneira diferente com as fezes do que um ambiente de Mata Atlântica, por exemplo, como a nossa Serra do Mar. E no Brasil, felizmente, a gente tem uma instituição que é o Pega Leve. O Pega Leve recentemente fez 10 anos de vida. Eles têm um site que é muito interessante, que vale a pena dar uma olhada, porque eles apresentam as técnicas de mínimo impacto desenvolvidas para cada tipo de ambiente. E o site deles é o www.pegaleve.com.br. Então, o interessante do trabalho elaborado pelo pessoal do Pega Leve é que existe uma adaptação à nossa realidade brasileira. Não foi simplesmente uma tradução do que já existe nos Estados Unidos ou em outros países com tradição de atividades ao ar livre. Foi, de certa maneira, uma adaptação à nossa realidade. Dentro desses princípios, o que o Pega Leve nos oferece são, como eu expliquei para vocês, bem abrangentes, e o primeiro deles é que o planejamento é fundamental. Por que o planejamento é fundamental? Porque se a gente for pensar na sustentabilidade, no tópico sustentabilidade urbana, e digamos, para quem recicla lixo em casa, a gente já tem o hábito de separar os tipos de material, limpar esse lixo e depois entregar, ou se tiver uma coleta seletiva no bairro, recolher esse lixo. Quando a gente vai para um ambiente natural, a analogia é muito semelhante. A maneira como a gente trata o lixo lá, por exemplo, precisa ser planejada e precisa ser pensada com antecedência. Quando a gente está em volta da cozinha, do fogareiro, cozinhando com um grupo e preparando uma refeição, a maneira que a gente lida com o lixo gerado naquele ambiente é muito similar à maneira que a gente lida com o lixo nas nossas casas, no dia a dia, para aquelas pessoas que já estão acostumadas a esse tipo de atitude, a reciclar o lixo. Então, o que eu faço? Eu vou abrir um molho de tomate, por exemplo, eu vou fazer uma pasta. Logo na sequência, eu já vou passar uma água naquele saquinho que ficou, né, aquele saquinho que veio o molho, e esse saquinho vai ser embrulhado e vai ser compactado dentro de um outro saquinho só de lixo seco e lixo limpo. E aí a gente, enfim, vai terminar a refeição, vai acabar de organizar essa cozinha e eventualmente pode uma pessoa ou outra ficar satisfeita e acabar não comendo o macarrão inteiro. Então, como que a gente faz com o resto de comida? No ambiente natural, a recomendação é que a gente não enterre, mesmo que seja lixo orgânico, mesmo que seja resto de comida, que a gente não enterre nada produzido por nós. Então, a dica aqui é simples, basta levar um pote com rosca
E eu sei que alguns achocolatados, por exemplo, vêm nesse tipo de pote com rosca. Você pode levar um pote com rosca e esse pote, então, vai ser o recipiente do seu lixo orgânico. Tem uma outra dica também muito interessante, que se a gente faz uma viagem longa, esse pote orgânico ele vai acumular muita umidade e vai acumular aquela camada do lixo que está começando a entrar em decomposição. Então, um hábito saudável quando a gente está nesse tipo de situação, parou para tomar um banho de cachoeira, por exemplo, parou para fazer um lanche e o sol está forte, abre o lixo, abre esse pote e deixa ele secar no sol. Então a gente consegue, com pequenas atitudes, reduzir bastante o tamanho desse lixo orgânico e depois, quando voltar para a cidade, lidar da melhor maneira possível com esse lixo. O segundo princípio que o Pega Leve recomenda é que você é responsável pela sua segurança. Então, num ambiente selvagem, num ambiente no coração de um parque nacional, por exemplo, não existe a facilidade de você pegar um celular e ligar para os bombeiros e em alguns minutos a gente está no hospital. Então, a questão da sua segurança é muito importante dentro do princípio do não deixe rastros e das técnicas de mínimo impacto. O terceiro princípio é o cuide dos locais da sua aventura. E eu acho que esse princípio é super simples de entender, porque hoje essa discussão que existe da preservação ambiental entra muito nesse princípio. Se a gente quer preservar os ambientes naturais e a gente quer que as gerações futuras possam desfrutar desses ambientes, nada mais justo e nada melhor do que cuidar então dos locais das nossas aventuras, seja uma parede, uma escalada em rocha, seja uma travessia num parque nacional, seja um acampamento na praia, né? Nós brasileiros, a gente tem muito costume de ir para a praia e muitas vezes a gente olha para a praia como se fosse alguma coisa bastante urbanizada, mas tem também diversos cuidados que a gente pode e eu acho que a gente deveria olhar com carinho para não impactar esse tipo de ambiente. O quarto princípio, eu expliquei um pouco para vocês já sobre o planejamento fundamental, mas o quarto é traga o seu lixo de volta. Então, relembrando, a gente nunca enterra nenhum tipo de lixo orgânico e a gente traz todo tipo de lixo, seja ele resto de saco plástico, seja ele papel higiênico. O próximo princípio é deixe cada coisa em seu lugar. E é muito fácil da gente visualizar isso nas nossas próprias atitudes. Evite fazer fogueiras. Né? A gente sempre tem um costume de viajar com os amigos, ir para a praia, ir para um acampamento e querer fazer uma fogueira à noite, querer juntar o pessoal para tomar um vinho, tomar uma cerveja e comemorar. E o interessante desse princípio é que ele usa a palavra evite. Não é que nós somos proibidos de fazer fogueiras, mas a gente deve evitar ao máximo as fogueiras em parques, em áreas de proteção permanente, porque o impacto que essa fogueira pode gerar e pode causar é significativo para aquele tipo de ambiente. E a gente tem relatos de grandes incêndios no Brasil, principalmente em áreas de preservação, causado por besteira, por pessoas ao redor do fogo que bobearam e aquele fogo acabou se espalhando. A dica aqui seria no final dessa fogueira apagar bem, né, a brasa e quando já estiver fria
espalhar essa brasa, espalhar essas cinzas, na verdade, pelo ambiente em volta, de maneira que a gente consiga, entre aspas, camuflar o que sobrou dessa fogueira. Respeite os animais e as plantas, e é um princípio também fácil de entender, porque um exemplo clássico aqui na nossa situação brasileira são a extração de palmito ou, por exemplo, extração de orquídeas ou bromélias, que muitas vezes são vendidas à beira das estradas que a gente acaba viajando. O último princípio, que é muito interessante, é o seja cortês com os outros visitantes e com a população local. Eu considero, toda vez que eu estou num ambiente ao ar livre, toda vez que eu estou viajando, eu estou com um grupo, que o contato que a gente tem com a população local, seja ela um senhor que já mora naquele parque e ainda está esperando o dinheiro da indenização para sair do lugar, seja os ribeirinhos à margem de um rio que a gente está remando, ou seja, alguma população indígena que está em algum local, eu considero como sendo uma das partes mais comoventes de uma atividade ao ar livre, porque são essas pessoas, são essas populações que acabam nos ensinando e nos mostrando muitas coisas belas e muito significado, de que, certa maneira, para eles não chamam isso de sustentabilidade, mas que hoje a gente olha para aquilo e eles já estão praticando esses tipos de atitudes muito antes da nossa sociedade, do mundo atual, começar a falar em sustentabilidade. Então eu trouxe para vocês aqui hoje um pequeno kit que seria um kit básico para a gente poder, então, ir ao banheiro ao ar livre, ir ao banheiro no meio do mato. Eu tenho uma pá, eu tenho uma garrafa de água e um pequeno pote com o sabonete líquido e, de preferência, se for possível, um sabonete líquido que seja biodegradável. Bom, eu acho que assim, a primeira impressão para quem está atento nesse meu kit é que aqui em cima da mesa não tem o rolo de papel higiênico. E essa é de longe a pergunta que mais me fazem, é sobre o papel higiênico. Mas a gente não leva papel higiênico? Como que a gente vai fazer sem papel higiênico? E a resposta é simples. Pode levar papel higiênico, mas o papel higiênico, ele é lixo. E, como eu comentei com vocês, um dos princípios é que todo lixo que a gente gera deve ser trazido de volta. Então, se você não tem o conforto ou se você prefere usar um papel higiênico, saiba que aquele papel higiênico não pode ser enterrado junto com as fezes, muito menos deixado à beira da trilha, e ele deve ser trazido de volta. Uma outra pergunta que é engraçada, que acabam sempre me fazendo também é assim: nossa, mas Antônio, é nojento, você vai no banheiro usar a pazinha, depois a gente tem que levar a pazinha na mochila? E a resposta é: a gente vai carregar a pazinha na mochila, mas a pazinha ela nunca toca as fezes. A pazinha ela só serve para cavar o buraco e depois cobrir as fezes com a terra. Então, mesmo que ela fique um pouco suja, ela vai estar sempre suja apenas de terra e não de fezes. Outra coisa importante é a maneira como a gente lava as nossas mãos, né? Simplesmente lavar as mãos assim não funciona. A gente tem que ter o cuidado de lavar a mão de uma maneira bem metódica, esfregando em todos os lados, esfregando todos os dedos, tá? Tendo cuidado também de limpar as unhas e lavar até a altura dos pulsos. Uma dica prática, por exemplo, da sustentabilidade ao ar livre é nunca lavar
restos de panela, nunca lavar potinhos ou pratos dentro do rio. O que a gente faz? A gente leva uma peneira de leite, aquelas peneiras que é fácil de encontrar em qualquer supermercado, e no final do jantar a gente passa uma água na panela e essa água é coada na peneira, e aí sim o resto dessa peneira é descartado naquele potinho que eu comentei com vocês de orgânico. Essas são algumas das dicas de sustentabilidade em ambientes naturais e especificamente de técnicas de mínimo impacto que nós praticantes de esportes ao ar livre gostamos de fazer e gostamos de aplicar muito, de traçar um paralelo muito do que a gente faz em casa também no meio do mato. Qualquer dúvida, por favor, visitem o site do Pega Leve e lá vocês vão encontrar informações sobre diversos biomas e diversas técnicas de mínimo impacto que você vai poder utilizar na sua próxima viagem para a praia ou na sua próxima caminhada na Serra do Mar ou em qualquer região do Brasil que você tiver o costume de visitar. Muito obrigado!